Olá, seja bem-vindo ao podcast do Teu Psicólogo. A cada episódio respondo a uma pergunta sobre psicologia e saúde mental. Eu sou o vosso anfitrião Marco de Melo Martins. Quando é que o luto se torna doença? Há um debate na comunidade médico-científica sobre a distinção entre luto normal e patológico. Ou seja, se o luto é ou não um fenómeno distinto da depressão clínica ou até distinto de outras perturbações psicológicas. O luto normal é variável na intensidade e duração e compreende várias fases, que podem ocorrer de maneira não linear. Essas fases são as seguintes: negação, quando a perda parece à pessoa uma coisa irreal; depois a raiva, quando a frustração e um sentimento de injustiça e incompreensão surgem; depois a negociação, que a pessoa faz consigo, com os outros ou com uma entidade divina que a ajuda a suportar a perda; depois a depressão, quando a pessoa submerge na solidão e silêncio, deixa de se importar ou até mesmo desespera; e por fim, a aceitação, quando a pessoa encara a finitude da vida, surge mais calma. As emoções, lembranças e saudade são vivenciadas com equilíbrio e aceitação. Apesar de ser frequente haver sintomas depressivos naqueles que experienciam luto, é menos comum acontecer um claro episódio depressivo que necessita de tratamento. Alguns teóricos e clínicos encaram o luto apenas como mais um stressor, que pode ser conceptualizado como uma perturbação ou reação aguda de stress, uma perturbação de ajustamento, ou até uma perturbação de stress pós-traumático, chamado luto traumático. Mas as recomendações atuais são as seguintes: os sintomas não devem deixar de ser tratados com base na presumível compreensibilidade da reação à situação, nem em prazos, por exemplo, deixar passar 2 meses. Se há sintomas, eles devem ser tratados com prontidão. Eu vou procurar distinguir luto normal e luto patológico. Luto normal envolve sentimentos de negação, choque, dormência, irrealidade, raiva, sentimentos de culpa, tristeza, choro, preocupação com o falecido, problemas de sono e apetite e, ocasionalmente, perda de peso e ver o falecido ou sentir a voz do falecido. Normalmente esses sintomas vão diminuindo de intensidade e a aceitação vai acontecendo, e o reajustamento acontece no prazo habitual entre 6 meses a 1 ano. O luto é tipicamente mais intenso na perda de um filho, depois do cônjuge e por fim dos pais. O luto anormal, também chamado de patológico, mórbido ou complicado, é uma reação muito intensa, prolongada ou retardada, se não mesmo ausente, ou com sintomas inabituais, como sentimentos de inutilidade, pensamentos sobre morte, culpa excessiva, redução marcada no pensamento e movimentos, período prolongado em que a pessoa não consegue funcionar normalmente no seu dia-a-dia e experiências alucinatórias, outras que não a imagem ou voz do falecido. Os fatores de risco para o luto patológico são os seguintes: um historial de depressão clínica, os sintomas intensos de luto começarem rapidamente, a falta de suporte social, pouca experiência com mortes ou em lidar com mortes, e a circunstância da morte ter sido traumática ou inesperada. Há poucos anos, no Manual Diagnóstico e Estatística da Associação Americana de Psiquiatria, que é referência na área da saúde mental, passou a figurar a perturbação de luto prolongado. O diagnóstico deve acontecer quando existem os sintomas seguintes: disrupção da identidade, ou seja, a pessoa sente que uma parte de si morreu; sentimentos de incredulidade face à morte, evitamento daquilo que lembra a pessoa falecida, intensa dor emocional, dificuldades em retomar uma vida normal, reintegrar-se, dormência emocional, sentimento de que a vida não tem significado e solidão intensa. Para o diagnóstico acontecer, terá que ter passado pelo menos 1 ano desde a perda ter acontecido. O tratamento, como é regra em saúde mental, envolve psicoterapia, farmacoterapia ou uma combinação entre ambos. E então, voltando à pergunta inicial, quando é que o luto se torna doença? Tecnicamente, torna-se doença se não se resolver ao fim de 1 ano, mas ressalvando o seguinte: havendo sintomas mais cedo, eles devem ser tratados de imediato. Obrigado por ouvir o episódio 11 de O Teu Psicólogo. O podcast está disponível em oteupsicólogo.substack.com
e em todas as principais plataformas de podcast. Podem colocar as vossas perguntas na caixa de comentários do podcast em oteupsicólogo.substack.com. Até breve.